que o padre José Augusto ele diz que está falando para os católicos? Porque dentro da missa, o sacerdote fala para os católicos. Porque supõe-se que quem está participando da missa não é um judeu, não é um espírita, não é uma pessoa de outra religião, são os católicos. Agora, claro, né, como acabam gravando e acabam divulgando para fora, então outras pessoas também, até de outras religiões, acabam ouvindo. A homilia ela tem por finalidade a catequese, catequizar os católicos que estão participando da missa. Porque nós temos uma tendência a esquecer as coisas, né? Então o sacerdote vem para explicar. Olha, os católicos, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então por isso que eu falo, estou falando para os católicos, como agora estou falando para os católicos que estão aqui participando da missa. Tanto que a missa, ela se divide em duas partes. A mesa, são duas mesas, né? A mesa da palavra, que é essa daqui. Então, nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. E depois, da mesa da Eucaristia, onde nós vamos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor. É simples assim. Então, estou catequizando, estou falando para os católicos. Mas se tiver outras pessoas que queiram ouvir também, não tem problema, pode ouvir. Porque às vezes a pessoa pode se aborrecer dizendo, está falando mal de mim. Não está falando mal de ninguém. Eu estou falando para as ovelhas da Igreja Católica, que é assim que nós devemos caminhar. Entendendo isso, que já é uma catequese, vamos ao Evangelho de hoje. Por que a igreja coloca e fala o Evangelho da Paixão? Agora nós vamos ver o motivo que as autoridades religiosas daquele tempo levaram Jesus ao julgamento e à morte. Por que mataram Jesus? Ontem Jesus curou aquele homem doente e foi num dia de sábado, aí ali João narra que começa a perseguição a Jesus. Porque Jesus curou um homem no dia de sábado. O dia de sábado, para o judeu, é o dia do descanso, é o dia do Senhor, não se pode fazer nada. Aí eu falei para vocês que Jesus fez aquele questionamento, né? Que está lá em São Marcos, capítulo 3, quando ele cura o homem da mão seca. Ele diz assim, chama o homem no meio e diz assim, agora, vocês acham o quê? Que convém fazer o bem ou o mal no dia de hoje? Curar ou deixar doente? E os judeus ficaram calados. Aí Jesus ficou assim como que irado. Leiam lá no Marcos 3 que vocês vão ver. Aí Jesus chega e diz assim, fala para o homem que ele estaria curado, e realmente o homem ficou curado naquele momento. E ali ele diz assim, agora vamos matar esse homem. Isso está em Marcos. Ontem eles falaram, agora vamos perseguir esse homem aí. Agora vejam hoje, né? A continuação. Então Jesus agora vai começar uma discussão com essas autoridades religiosas, que é nesse capítulo 5, no capítulo 6 vai ser lá na sinagoga de Cafarnaum, quando fala da Eucaristia, e ali continua no capítulo 7, no capítulo 8 e assim por diante. A discussão agora, veja, aí Jesus agora diz assim, meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Estou dizendo que o Pai descansa, né? Que Deus descansa. Jesus, não, meu Pai está trabalhando sempre. Eu também trabalho. Só que essa palavra, meu Pai, deu boletim de ocorrência mesmo. Foi um BO daqueles terríveis. Olha, meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Agora eles querem matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Pronto,
o problema agora esquentou mesmo. Agora ele está blasfemando. Ele é um herético na concepção dos judeus. É heresia. Ele está dizendo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, agora tem um filho. E se ele tem um filho, ainda está se igualando, dizendo que é Deus, vamos matá-lo. Está vendo o motivo agora da morte? Por que agora eles vão bater firme? E agora é assim, tudo que Jesus falar é um questionamento? Porque agora ele está dizendo que é Deus. Está vendo por que nós vamos parar lá na quinta-feira santa, lá no beijo de Judas, depois, e em seguida, o julgamento e a crucificação? Porque agora o filho de Maria e de José está dizendo que é Deus. Olha só, Deus é só Javé. Só que Jesus sendo Deus, e isso nós católicos cremos, né? Nós acreditamos, porque Ele é Deus, Ele disse que é Deus, é uma revelação. Então, para o judeu, eles não tinham essa revelação que lá no céu existiam 3 pessoas e que é um Deus só. Eles não sabiam que existia o Filho que foi gerado na eternidade, dentre toda a eternidade, esse Filho foi gerado, e que tem o Espírito Santo também, que procede do Pai e do Filho, e que é Deus também. Não sabia, quem revelou isso foi Jesus. Então, eles não acreditando que Jesus seja Deus, eles não vão acreditar no mistério da Santíssima Trindade, mas nós católicos, graças a Deus, nós cremos. Nós cremos. Então Jesus está trazendo algo de novo. E eles não entenderam, não. Isso aqui vai ter uma implicância muito grande na história da igreja. Não dá aqui para eu dar aula de história da igreja, mas vou falar de um modo geral. Depois vocês estudem, por isso que eu estou dizendo, estudem o catecismo da igreja, estudem a tradição da igreja, o depósito da fé, para nós não ficarmos meio que perdidos. Aí Jesus começa a discussão. Vocês não acreditam não, né? Então tá bom, olha, o Pai me deu o poder de julgar. Quem me nega, nega o Pai. Depois vocês vão ver ele falando isso. Se acredita no Pai, o Criador de todas as coisas, precisa se acreditar no seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, e precisa se acreditar no Espírito Santo. E aqui está o dogma da Santíssima Trindade. Se você crê apenas no Pai e não crê no Filho, está perdido. Ainda não aconteceu a conversão. Se morre acreditando só no Pai e não acredita no Filho, que o Filho é Deus também, isso vai implicar em salvação eterna. Inferno, não se salvará. Leiam o Evangelho aqui que vocês estão vendo o que é que Jesus está dizendo. Isso aqui vai ter uma implicância. Então, vejam só. Existem algumas seitas por aí que elas usam a Bíblia, a Sagrada Escritura, batem nas nossas portas. Eles vão com a Bíblia na mão. Aí quando o católico, vê a Bíblia na mão, pensa que é católico também. E aí eles começam a falar do Pai, de Jeová, só que eles não acreditam que Jesus seja Deus. Nega a divindade de Jesus. Porque Jesus tem 2 naturezas. Uma divina, gerado na eternidade pelo Pai, e uma natureza humana que foi gerado pela Virgem Maria. Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. Aceitar somente a divindade, isso é um perigo. É preciso acreditar na sua humanidade. Por isso que a Igreja Católica é completa, graças a Deus. Não falta nada, tem tudo. É bem completa. Então Jesus
os judeus começaram a negar a divindade de Jesus Cristo. Tem seitas por aí que também negam a divindade de Jesus Cristo. Diz assim que ele é um grande profeta. Nossa, é um cara iluminado. Já viu essa ideia? Jesus é um ser iluminado, mas não diz que ele é Deus. Vai perguntar se é Deus. Quando essas pessoas baterem na porta da nossa casa, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar assim: vem cá, você acredita que Jesus é Deus também? Olha, se começar a engasgar e depois querer pegar a Sagrada Escritura para ficar provando que não é bem assim, você fala assim: olha, você quer um cafezinho? Sim, você dá o cafezinho para a pessoa e diz assim: já tomou? Obrigado, eu tenho mais coisa para fazer. Por favor, pode se retirar. Porque o que você está ensinando para mim é errado. Não é isso que a Igreja Católica ensina. Então, nós não vamos ser mal educados, porque o cristão não pode ser mal educado, né? Nós somos educadíssimos. Mas a gente tem que ser até educado na maneira de dizer assim: dá uma saída aqui, porque não dá, né? E se eu falar para você que ele é Deus, você não vai acreditar também, você vai ficar querendo discutir comigo, então você fica na tua que eu fico na minha. Cada um no seu quadrado. Isso aqui vai também parar em algumas religiões. Por exemplo, estou falando para os católicos, estou ensinando os católicos. O islamismo também. Deus é Deus, mas Jesus é um profeta muito bom. Os judeus também. Deus é Deus, mas Jesus é um cara assim que falou algumas coisas boas e fez algumas coisas boas, mas nega a divindade de Jesus. É a negação da Santíssima Trindade. E aí vocês vão vendo que, se você parte para as religiões naturais, como a Umbanda, o Candomblé, vocês vão ver lá. Jesus não é Deus, não. É Alá, Xangô, um monte de coisa aí, mas tem os orixás. Estou repetindo, estou falando para os católicos, catequizando os católicos, para os católicos não saírem da igreja católica e ir para lá, porque não tem cabimento. Por isso que eu estou falando dentro da missa. Estou aqui, como só tem católico, eu estou dizendo assim, bem no ouvido de vocês, assim: olha, eu tenho uma coisa para ensinar para vocês, cuidado, que tem umas religiões por aí que estão querendo tirar você da igreja católica, e cuidado, vocês têm que ver isso, isso, isso. É isso que eu estou falando para vocês. Não estou brigando aqui, não estou falando mal de ninguém. Eu só estou dizendo para minhas ovelhas: olha, vamos ficar no lugar onde nós estamos, hein? Não vamos sair daqui não, porque a coisa ficou feia ali com Jesus, com os judeus lá. Capítulo 5, nós estamos no capítulo 5. A nossa carta magna não é a Sagrada Escritura? Está aqui, ela está ensinando para nós o cuidado que a gente pode ter. Jesus está dizendo: quem nega a divindade do Filho, mesmo dizendo que acredita no Pai, está negando a divindade do Pai. Então, olha, está negando os dois. Porque se você nega que Jesus é Deus, você está dizendo que o Pai é mentiroso. E o Pai é mentiroso? É o Pai que revelou. Lá no dia do batismo, quando João Batista estava batizando Jesus, chegou. Aí o que foi que aconteceu? João disse assim: eu não posso batizar o senhor é mais do que eu. Não, é preciso que você batize apenas para completar o que a Sagrada Escritura sempre falou, né? Aí João Batista, quando batiza, aí do céu se ouve uma voz. A voz de quem? Do Pai. Este é meu filho muito amado, nele eu pus todo o meu amor. Lá no Monte Tabor ele acrescenta, dizendo assim: ouviu? E aí quem foi que apareceu também? O Espírito Santo em forma de pomba, mas não é pomba, o Espírito Santo não é pomba não, viu? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então ele apareceu, desceu, o Pai falou, o mistério da Santíssima Trindade. Nós queremos que o Pai é Deus, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, o mistério da Santíssima Trindade, embora sejam 3 pessoas. Agora, aqui vai entrar numa questão dos protestantes.
Estou falando para os católicos para não se tornarem protestantes, que não tem cabimento nós católicos abandonar a igreja católica, que tem a plenitude de todo o ensinamento da igreja, para ficar apenas com coisas pela metade. Então, se você perguntar para um protestante, Jesus é Deus, eles vão dizer sim, Jesus é Deus também. E você crê no Espírito Santo? Creio. Você crê no Pai? Creio. Você crê na Santíssima Trindade? Creio. Opa, é dos nossos. Mas agora, se você perguntar para ele, e você crê na Eucaristia? Eles vão dizer não. Eles não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. Está vendo aí? Pela metade também. Eu sou o pão vivo descido do céu, Jesus falou. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, vive em mim e eu nele. Farei morada. E no terceiro dia ressuscitará. Vocês estão vendo como eu já estou falando da missa? Já entrei na missa. Na noite da quinta-feira santa, antes de ele morrer, reuniu os apóstolos, pegou o pão e disse: isto é meu corpo. Pegou o vinho: isto é meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso sempre. Paulo, na carta aos Coríntios, diz que precisamos reviver isso, atualizar o sacrifício de Jesus até que ele venha. Enquanto ele não vier, a missa não acaba. A missa tem que ser celebrada. Todo domingo a missa deve ser celebrada para o sacrifício de Jesus acontecer. E depois do sacrifício, porque o mais importante é o sacrifício, viu? E depois nós o recebemos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. Quem não come e quem não bebe, significa o quê? Olha, se Jesus disse que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna, então quem não come não vai ter. Se eu não acredito na presença de Jesus na Eucaristia, se eu tenho apenas como um simbolismo, o que é que eu vou fazer? Eu não vou acreditar nele, eu não acredito, por isso não tem missa. Por isso que nos protestantes não tem missa, tem culto. Só tem a mesa da palavra, não tem a mesa da Eucaristia. Se alimenta até da palavra, mas não se alimenta da Eucaristia. E Jesus disse que é para fazer isso. Como essa palavrinha aqui, que os judeus estão dizendo: ah, você agora está querendo dizer que você é Deus? Que pai, coisa nenhuma. Está vendo? Você não é filho de Deus, não, você é um homem como nós. Está vendo como implica não acreditar na divindade de Jesus? Aí tem as religiões que acreditam no seu Deus, como eu falei recentemente numa homilia, que todo mundo é levado a acreditar em Deus, e cada um cria o seu Deus, mas esse Deus se revelou no meio dos judeus, e depois, na pessoa de Jesus Cristo, aí vem o cristianismo. Lá nos Atos dos Apóstolos fala que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Me parece que é no capítulo 5, se eu não me engano, dos Atos dos Apóstolos. Então, quem é o seguidor de Jesus Cristo? São os cristãos, são os católicos. O católico tem a plenitude porque Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei quem? A minha igreja. Aí no século XVI começou a surgir outras igrejas, que não são igreja, porque a igreja é uma só. Podem dar o nome de igreja, mas não são igreja. A igreja é uma só, é a igreja católica, apostólica romana. E nessa igreja acontece o quê? O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa igreja nós cremos na Santíssima Trindade. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Estou resumindo. Nasceu da Virgem Maria, a segunda pessoa que é Jesus. Ele tem duas naturezas, uma humana e uma divina. Aqui está o completo, está tudo, não falta nada. Agora vocês veem que situação difícil nós estamos. Não participando da missa, nós vamos ficar sem a Eucaristia. Porque comunhão é presencial. Tem a espiritual? Tem a espiritual. A gente comunga, recebe Jesus no seu corpo, no seu sangue, na sua divindade. Ali,
que foi transubstanciado na hora que o sacerdote trouxe o pão e o vinho como oferta. Ele impôs as mãos epícalas e o Espírito Santo veio e ali se transformou na sua carne, no seu corpo. Sangue e carne no altar. Mas no sangue e na carne está ele, a sua divindade. Está na sua natureza humana e divina e nós o recebemos. Depois que nós o recebemos durante o dia, nós fazemos a comunhão espiritual em alguns momentos. Porque depois de um tempo, aquela carne, aquele sangue, feita a digestão, ela desaparece e fica a parte mística, a sua divindade, na sua natureza tudo. Mas aí nós fazemos a nossa comunhão espiritual durante o dia até a próxima missa. Por isso que os meios de comunicação, eles têm essa vantagem para isso. Nos lugares aonde o sacerdote não pode ir e não pode celebrar a missa, as pessoas participam pela televisão, mas a participação não é igual à participação presencial. É diferente. Lá você está assistindo a missa. Aqui você está dentro do mistério, você está aqui dentro, você está no Calvário, nós estamos no Calvário, o sacerdote está oferecendo. Aqui nós, se tivéssemos olhos espirituais, nós viríamos Cristo crucificado. Aqui, presente. Não dá para dar comunhão pela televisão, dá? Aí o pessoal está lá, eu daqui eu dou. Aí passa pela... Não tem como. Para comungar Jesus, é preciso estar presente. É aquele exemplo que eu falo de vez em quando, né? Imagina, o vizinho está fazendo um churrasco lá, maravilhoso, né? Você está sentindo o cheiro daquela carne, para quem gosta, né? Que tem gente que não gosta, mas pode ser um lanche lá qualquer, que você gosta. E ele está transmitindo pela televisão, então você está assistindo pela televisão. Aí na hora todo mundo comendo, aí você diz assim, agora eu vou comer também, fica assim. Não tem como. Não tem como. Isso não é participação da missa. Participação que está acontecendo aqui, ó. Vocês estão tudo quietinho me ouvindo, tolerando essa monte de coisa na cabeça de vocês. E tem que tolerar mesmo, catequese. É essa discussão que vai levar Jesus à morte. Imagine o católico que fica sem receber Jesus presencialmente aqui. O que vai acontecer? Vai morrer espiritualmente. Nós não podemos morrer espiritualmente. Por isso que no tempo da perseguição, missa nas catacumbas, o imperador perseguindo os cristãos para tudo quanto era lado, não podia celebrar missa pública assim para todo mundo, então celebrava em lugares, recintos separados, escondidos, as catacumbas. Mas só que quando eram encontrados, eram mortos, viu? Porque estavam indo contra as leis civis, não contra a lei divina de receber Jesus até ele voltar. E mais uma vez, eu me orgulho de ser católico. E termino dizendo mais uma vez como Santa Teresa, morrerei como filho, ela dizia, como filha da igreja. Eu morrerei como filho e sacerdote da igreja com a graça de Deus e o auxílio da Virgem Maria.